Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sejam todos muito bem-vindos a este canal do YouTube. Sintam todos-se abraçados e acolhidos em todas as palestras que aqui acontecem. Como acontece há 5 anos, nós estamos estudando as cartas de Paulo, toda quarta-feira. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de mais uma carta, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, em que Paulo assim escreveu: examinai tudo, retende o bem. Na semana passada, nós refletimos com a Sandra sobre o discernimento, né? Emmanuel, ele tem por propriedade estar sempre estudando e esmiuçando tudo aquilo que está no Evangelho. Então, este versículo, meus amigos, serão 3 palestras para a gente compreender o que Paulo queria nos dizer com esse examinar tudo e retende o que é bem. Hoje, nós vamos estudar sobre a fé raciocinada, né? Após a gente compreender muito bem sobre o discernimento. Para quem não assistiu a palestra da Sandra, está aqui no canal do YouTube. É só acessar a nossa playlist de palestra e clicar. Curtam, assistam e divulguem. Mas, focando no tema de hoje, a fé raciocinada, né? Precisamos compreender, né? O que é isso, analisar tudo, o que é reter, né? O que é reter? Reter é aquilo que a gente guarda para nós mesmos, aquilo que a gente segura com firmeza. É interessante que Paulo, ele não coloca da seguinte maneira, não pode ver isso, não pode analisar aquilo, não pode examinar isso, não. Paulo não escreveu assim. Paulo diz para a gente analisar tudo, examinar tudo, mas para guardar a nós mesmos o que é bom, o que faz bem, o que nos preenche, o que nos melhora, né? E aí, Emmanuel, na obra No Portal da Luz, né, nós vamos deixar aqui na descrição dessa palestra o link dessa lição, é o capítulo 16, intitulado Estudo e Observação. Emmanuel já inicia esse capítulo dizendo: abraçando a fé raciocinada, ao espírita não será lícito eximir-se ao estudo, né? Não cabe mais a nós espíritas, não quero estudar. Não tem como, não é possível mais isso. Senão nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que estamos trazendo por séculos e séculos durante a humanidade. E não haverá o que Paulo trouxe, né, o examinar. E aí Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, a gente até já inicia a doutrina espírita, né? A gente, quando inicia o estudo, já está com essa primeira obra que Kardec deixa para nós, e ele já deixa como? Analisando, trazendo questões, perguntando. É isso que nós temos de fazer. Então, nessa obra, gente, lá na introdução, Kardec coloca o seguinte: o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento de ideias. Então, qual que é o princípio? Evangelho. Doutrina espírita, a sua base é o Evangelho. Não tem como separar. Kardec, Jesus, não, é junto. Né? Mais à frente nós vamos entender aqui com Emmanuel e com Kardec que está tudo junto, não tem como separar. Mas, o que Kardec está dizendo para nós? Nós temos que dar continuidade, não é só um momento, vou assistir só a palestra de quarta-feira, só essa quarta-feira, não. Eu acabei de iniciar a nossa palestra dizendo que estamos estudando as cartas de Paulo desde 2020. São 5 anos aí, estudando, porque o Evangelho é muito rico. E hoje nós temos essa lente, né, esse ponto de vista. Amanhã a gente amadurece, teremos outros pontos de vista. E isso é muito interessante, isso é muito bom, porque nós, como espíritos, estamos evoluindo. E hoje nós temos
esse entendimento amanhã será outro. Então, a importância de se manter esse estudo contínuo, né? Não parar, dar continuidade. E aí, Emmanuel continua a lição, né? Valer-se do pensamento alheio com o objetivo de progredir e elevar-se, mas formar as ideias próprias, ler e meditar, aprender e discernir. Olha aí, vou examinar tudo. Né? Hoje nós estamos sendo sobrecarregados com tanta informação. A gente acessa o YouTube, quanto de palestra espírita tem, graças a Deus. O quanto que a divulgação da doutrina espírita está grande, está volumoso, isso é bom. Mas a gente tem que ir valendo desse pensamento alheio, né, que o Emmanuel está trazendo, e colocar aqui dentro de nós, né, reter. E aí? Que ponto que é interessante para mim, para o meu crescimento, né? E aí Chico, ele traz uma frase muito interessante, que ele coloca assim, é preciso conhecer para renovar, e renovar para progredir. Como que nós vamos reconhecer em nós aquilo que não é mais interessante para a nossa caminhada, ou que é menos bom? É o conhecimento, é estudando. E aí a gente para e começa a observar, nossa, aquele pensamento que eu tinha não é interessante mais. Essa forma como eu estou agindo não está sendo bom. Eu estou causando algo doloroso para alguém. E aí a gente vai renovando. Só que essa renovação, ela nunca será assim, tem que arrancar. Não. Porque o arrancar traz machucado. Dói. É para renovar, para mudar. Né? E aí, Paulo também escreveu uma carta aos Romanos, é o capítulo 12, versículo 2, né? Paulo escreveu assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que interessante. Qual que é o nosso entendimento hoje dessas nossas ações? Ou qual o nosso entendimento hoje das situações que nos chegam? A gente precisa transformá-las, esse entendimento pela renovação. E aí, Emmanuel vai clarear mais um pouquinho, né? Vai estudar esse versículo na obra Pão Nosso, capítulo 167, intitulado Entendimento. Mas extraindo só um pedacinho, para não ficar muito cansativo, né? Emmanuel destaca assim: repara a estrutura dos teus raciocínios de agora. Pergunta a ti próprio: quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho? Faze isto, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. É perguntar, amigos, Pai, diante de tudo que eu venho aprendido com o Evangelho, com a doutrina espírita, por que tal situação chegou até mim? Por que dói? O que o Senhor quer me mostrar? Ou, Pai, que oportunidade grandiosa. Faça o que queres, Pai. Que eu seja o seu servo, né? Amplie a minha visão para dar continuidade nesse projeto belíssimo que o Senhor coloca em minhas mãos, né? Então, sempre questionar. E a resposta vai vir, mas vem no silêncio, né? Ela vem no silêncio, vem por um livro, uma palestra, até mesmo numa série. A gente tem que ter olhos de ver. Mas, continuando com o Emmanuel, ele coloca, antes de tudo, né, compulsar, ou seja, analisar, né? Analisar Allan Kardec e anotar os princípios de maneira a observá-los o cotidiano, né? Essas perguntas que nós vamos fazer, como Emmanuel nos aconselhou, né? Utilizar Kardec, porque nós achamos que o livro dos Espíritos está tão distante de nós, nosso Kardec fez tanta pergunta, eu não seria capaz de pensar nisso. Sim, seríamos capazes, sim, de pensar. E aí tentar trazer essas questões para o nosso dia a dia. Vamos exemplificar isso. Primeira pergunta de O Livro dos Espíritos: que é Deus?
Kardec foi tão inteligente que ele não perguntou quem é que é. Que é Deus, né? O que os espíritos respondem? Nós todos sabemos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Ó, Kardec me trouxe esse ensinamento. Então, se isso está acontecendo na minha vida, Deus é a causa primeira. Deus está aqui atuando. Deus é a inteligência suprema. E se eu não ser inteligente, nunca faria algo que poderia nos machucar. Outra questão para exemplificar essa fala de Emmanuel. Questão 457 de O Livro dos Espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Será? Será que esses pensamentos estão só aqui guardadinhos em nós? Ninguém acessa? E aí os espíritos respondem: muitas vezes chegam a conhecer os que desejarias ocultar de vós mesmos. Ai, meu Deus. Aquilo que a gente tenta esconder, os espíritos acessam. Eles têm total facilidade, porque tudo que a gente pensa, isso vai crescendo, a gente vai plasmando. E olha que interessante, como que nós vamos pensar a partir de agora, né? O que é de mais oculto, né? Aquilo que a gente mais secreto, a gente quer deixar escondidinho. Por quê? Por que a gente quer deixar escondido? Porque é vergonhoso, né? É estranho. Então, vamos mudar? Olha como o Livro dos Espíritos está pertinho de nós, né? Mais duas questões, elas são muito interligadas. Questões 900, perdão, questão 459. Influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Né? E os espíritos respondem: muito mais que imaginais. E influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. E aí, será que nós estamos simplesmente como fantoches? Né? Mas a resposta, meus amigos, ela não tem partido, né? Influi a tal ponto que os ordinários são eles que vos dirigem. E aí nós perguntamos, qual a nossa intenção? Se a nossa intenção é menos boa, nós vamos estar atraindo espíritos que têm a mesma afinidade. E aí eles vão estar ali, ó, intuindo, influindo em nossos pensamentos. Se a intenção é boa, de um projeto que vai auxiliar ao próximo e a tantos, com certeza teremos o amparo e a influência de espíritos bons. Teremos aquela injeção de ânimo, né? Eles vão influenciar muito. E aí a gente pergunta, como que saberemos, né? Como que tudo isso funciona, o que é nosso, o que é sugestão? E os espíritos respondem isso para Kardec. Questão 461. Quando o pensamento é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Às vezes nós estamos num dia bastante agitado, muita informação, muita correria, né? Muito trabalho profissional em casa, algo que demanda muito a nossa energia. E aí chega um momento que a gente fala, cansei, que desânimo. E aí é natural isso. Nós somos humanos, nós gastamos energia, faz parte, não tem nada de errado, sentir cansado. Mas aí vem, ó, vai pro desânimo, para que essa correria? Que bobagem. Nossa, para que isso? Você está se desgastando. Isso já não é nosso. Isso já é sugestão menos boa. Já é sugestão de outros espíritos. Mas guardem sempre, vai ser por afinidade. Da mesma forma que chegue em nossas mãos algum projeto, algo que vai crescer, evoluir e trazer bons benefícios, e aquilo enche nosso coração. E aí enche de tal forma que a gente vibra tanto, que a gente vai atraindo outras mãos para ajudar nesse projeto, né? Para auxiliar na materialização desse bem.
né? O objetivo maior de estarmos aqui é fazer o bem. E nunca sozinho, sempre em conjunto. Tá? Continuando com Emmanuel, na nossa lição, ele escreve o seguinte: jamais, jamais esquecer de associar Kardec ao Cristo de Deus, qual o próprio Kardec se associou a Jesus em toda a sua obra. Nunca olvidar, né, nunca esquecer que o Espiritismo significa cristianismo, interpretado com simplicidade e segurança, para que não venhamos a resvalar, ou seja, escorregar, deslizar, na negação fantasiada dos postulados filosóficos. Quantas vezes nós nos deslizamos, nos entregamos à negação da vida, né? Acreditando que não estamos agindo da forma como que foi colocado, né? E como que o conhecimento ele nos aproxima do Pai. O quanto que trazer o estudo, principalmente da doutrina espírita, nos coloca mais próximo de Jesus. Porque o evangelho, muitas vezes, pode parecer tão distante, pode parecer uma linguagem, assim, de 2025 anos atrás. Mas aí, quando a gente coloca essa lupa do espiritismo, começa a clarear. E como eu já disse, não tem como colocar Jesus aqui, Kardec aqui. Eles estão juntos. Né? Toda a obra de Kardec está baseada no Evangelho. O que ele fez foi só organizar, foi só traduzir, digamos assim, para nós, para acessar melhor o nosso coração que já foi tão endurecido por séculos, por dificuldades. E o objetivo da doutrina é esse. Né? Tanto que, na conclusão do Livro dos Espíritos, na sexta parte, Kardec vai colocar assim: que faz a moderna ciência espírita, né? Já que está tudo lá no Evangelho, já que está tudo escrito, já que Jesus exemplificou, já que temos diversas religiões estudando, né? A humanidade pode escolher em qual janela, né? Vamos colocar assim, cada religião sendo uma janela, o ser humano quer acessar. Então, o que faz, né? Qual é o objetivo da doutrina espírita? E Kardec responde: reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com termos próprios o que era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, ou seja, inventou, criou, né, o que a ignorância criou, deu origem, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. Esse é o papel da doutrina espírita. E ele complementa: o de fundadora não me pertence. A doutrina espírita não fundou nada. Kardec já deixa isso claro. Até porque, quando ele traz essa conclusão, ele já inicia dizendo que o espiritismo não pertence a nenhum homem. Nenhum homem. Ninguém pode dizer que é o seu criador, porque a gente encontra por toda parte, em todas as religiões, principalmente na Igreja Católica. É apenas trazer conceitos que aclaram. É o que ele está dizendo aqui, trazendo a linguagem própria, fácil de entendimento, quando o Emmanuel coloca aqui de forma simples e segura, né? Chega de fantasias, né? Seja de alegoria, para a gente não ficar aí o tempo todo caindo na negação. Não vou acreditar nisso, porque eu entendo. E realmente a gente não acredita. Olha as crianças, quem são os pais, vivem isso o tempo todo. O pai e a mãe falam: não faça isso. Ela vai lá e faz. Por quê? Porque o pai e a mãe faz. Enquanto ela compreender que aquilo que o pai e a mãe está aconselhando não fazer, quando ela entender de verdade, quando os pais não fizerem, elas não vão fazer. Né? Essa é a linguagem. Não é só da fala, é da vivência. E aí, meus amigos, na obra Roteiro,
né? Essa obra é belíssima. Nós tivemos o estudo dela aqui nessa casa de Augusto Silva. Capítulo 38, intitulado Missão do Espiritismo. Emmanuel, ele escreve para nós que a missão do Espiritismo não é destruir escolas de fé. Não é esse o objetivo, nunca será. Para que ter todas as casas espíritas cheias, impondo as ideias, nunca será esse o objetivo. Até porque é o respeito de cada um. Hoje nós buscamos essa janela que abre o sol para nós, mas muitos não conseguem compreender a mensagem pela doutrina espírita. E vai compreender muito bem na igreja evangélica, na igreja católica, né, no protestante, em todos os lugares. A mensagem de amor está para todos e acessível a todos. E aí Emmanuel continua, né, na obra Roteiro. O Consolador prometido não vem censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de querer em Deus. Então, nunca estaremos aqui numa casa espírita criticando a forma como os outros creem em Deus. Nunca. Até porque nós já participamos, sim, de todas elas. Nós somos espíritos imortais, né? Não é só nessa encarnação. Nós vemos, então, tenhamos respeito e carinho por todas, pois todas são importantíssimas nesse caminho, nessa volta para a casa do Pai. E aí, o que Emmanuel coloca? O Espiritismo é o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos, né? Tem a mensagem do Evangelho, ter um estudo mais consciente para ter o seu objetivo aclarado, né? Por que estamos aqui? A gente perguntar isso diariamente. Pai, o que queres que eu faça hoje, né, ao despertarmos? O que o Senhor deseja? O que eu posso fazer hoje? Porque está aqui em nossas mãos e muitas vezes nós não perguntamos, esquecemos da nossa própria capacidade, né? E aí Emmanuel vem tocar num ponto muito importante, né? Que nós, enquanto humanidade, fazemos isso por séculos, desde quando o mundo foi criado. Emmanuel escreve assim: estudar para compreender que, sem Jesus e sem Kardec, o fenômeno mediúnico é um passatempo da curiosidade improdutiva. Pesquisar a verdade para reconhecer que a própria experimentação científica por si só, sem consequência de ordem moral, não resolve os problemas da alma. Por séculos, nós acreditamos que podemos estar invocando espíritos para fazer perguntas, né? Perguntas ociosas, perguntas de pura curiosidade, né? Serei rico amanhã? Ganharei na Mega Sena? Me casarei? Conseguirei comprar esse prédio ou essa empresa? Terei filhos? E aí vai passando uma lista ali infindáveis, né? Infinitas de questões. Mediunidade não é para isso. Não é. E Kardec traz o livro dos médiuns, que ali vai trazendo todas as recomendações, todas as orientações, não apenas para médiuns. A gente acha que essa obra é só para aquele que é médium, não é para todos que desejam estudar a doutrina espírita, compreender sim a mediunidade. E lá Kardec traz o quanto é sério, o quanto é importante a mediunidade. Porque senão a gente vai ficar só no lado da especulação. A parte da mediunidade é a parte da ciência, que está dentro da doutrina espírita. A gente vai ficar só ali, especulando. Mas como o Emmanuel coloca, se não tiver consequência moral, não resolve os problemas da alma. Não é para isso. E a gente tem uma carta de Paulo que até chama-nos a atenção. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, primeiro versículo. A ciência incha, mas o amor edifica. Né? Por isso que a doutrina espírita, meus amigos, ela é um tripé, né? A filosofia, a ciência, a religião, né?
Não adianta ficarmos nas questões, né? Por quê, como, onde, mas se não tem objetivo. Então, a filosofia é focada na religião, ou seja, no amor, no religar a Deus, no amor a Deus. Então, perguntas que nos conectem a Deus. Mesma coisa, ciência, buscar a atividade para o amor edificar. E aí, Emmanuel estuda também esse versículo, tá? Obra Caminho, Verdade e Vida, capítulos 1, 5 e 2. Emmanuel, destacando só 2 parágrafos, coloca o seguinte: a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. Olha quanto que a nossa ciência evoluiu ao longo desses séculos. Quantas máquinas nós temos aí nos auxiliando na produção agrícola, né, na indústria de alimentos, facilitando o manuseio dos alimentos ali, mantendo a higiene, facilitando o trabalho, né? O amor aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem, né? Ganhamos tempo na produção agrícola para quê? Para fazer o bem, ter um tempo para poder estudar, para ajudar alguém em qualquer situação. Então, olha aí, colocando amor na ciência, né? E aí, na obra, o roteiro, voltando lá no roteiro, meus amigos, capítulo 22, o Espiritismo na Atualidade. Emmanuel vai colocar para nós a permuta, né, a troca de informações, né, a permuta com todos os círculos de ação dos desencarnados, compete, né, obriga a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Então, a mediunidade é para isso, para nos ajudar a pensar dentro da vida. Olha como as obras de André Luiz nos esclarece. Ele é o nosso repórter no plano espiritual. Como ele nos auxilia a ter uma outra visão, nos abre a mente, assim como o Livro dos Espíritos, as obras de Dona Ivone. Fazendo um parênteses aqui, nós estudamos todas as segundas-feiras, às 19h30, no Google Meet, as obras de Dona Ivone. Fica o convite para todo mundo participar. Acesse o site do Centro Espírita Augusto Silva, lá tem o link, tá? É aberto para todos. Então, as obras de Dona Ivone nos auxiliam muito, né, nesse crescimento, as obras de Divaldo, Joana de Ângeles, a nossa reforma íntima, com esse espírito grandioso que seria dessa mediunidade que nos banha, que nos auxilia. É para isso, meus amigos. É trabalhar com Jesus, com Kardec. E aí, Emmanuel, né, já que estamos citando aqui de livros, né, o quanto são importantes para nós, o trabalho de Chico, que nos trouxe aí milhares, né, 400 obras para nos ajudar, mais de 400 obras que nos auxiliam, né, milhares de mensagens. E aí, Emmanuel vai colocar para a gente que selecionar os livros em disponibilidade, escolhendo aquele que nos purifique as fontes da emoção e nos melhore o nível de cultura. Livro lança-se todo dia, a todo instante. A gente acessa a internet, vai ter um catálogo gigante de obras. A gente tem que aprender a selecionar. E olha como o Emmanuel coloca as fontes da emoção e que nos melhores o nível de cultura. A gente tem que aprender a fazer isso, examinar as obras. E ele continua: difundir quanto possível as letras nobilitantes, proteger o livro e a imprensa espírita com as possibilidades ao nosso alcance, né? Hoje, o que podemos fazer pela doutrina espírita? Eu posso publicar no meu Instagram. Ótimo. Meu irmão, está passando por essa dificuldade, eu li esse livro, me ajudou tanto, vou te emprestar. Compartilhe o canal para todos, divulgue o canal no YouTube. Olha como a gente ajuda, né? Hoje está muito mais fácil de fazer essa divulgação, proteger a imprensa. E aí, Emmanuel fecha essa lição da seguinte forma: tanto o homem necessita de alimento do corpo, quanto de alimento da alma, e que tanto quanto o outro exige cuidado e defesa, higiene e substância na formação e na aplicação, né? Para exemplificar isso, tem uma história muito interessante
da nossa querida Meimei, livro Pai Nosso, tá? Capítulo 5, em que ela vai estudando a oração Pai Nosso. Tá? É um livro infantil, mas traz muito ensinamento para nós, adultos. E no capítulo 5, intitulado Pão Nosso de Cada Dia Dá-nos Hoje, ela tem várias lições. Então, a lição de número 4, o alimento espiritual. Ela aponta que certo professor, né, lá na escola, ele estava com muito problema com seus alunos, né? Esses alunos começaram a ler umas histórias estranhas, né, de homens maus, que trazia muito roubo, muito crime, muita violência, e aí lá na escola eles começaram a viver de forma, assim, plena insubordinação, né? Eles tinham um péssimo comportamento, ninguém, né, eles não recebiam a ordem de ninguém, seja do professor, do diretor, de ninguém, eles estavam ali totalmente rebeldes, né? Em casa, eles já estavam até pronunciando palavrão, os pais estavam meio confusos, e também trouxe isso para a sala de aula, né? Eles estavam também agredindo, né? Acreditando que isso estava impondo suas ideias, né? E deixou de lado os bons livros da escola e começou também a zombar os bons conselhos, esses alunos. E aí o professor observando, né, essa situação, e todo dia esse professor tinha o hábito de levar os alunos para merenda. Ele resolveu fazer um experimento muito interessante. Ele chamou eles lá para merenda e fez uma surpresa muito esquisita para todos os alunos. O que ele fez? Ele colocou vários pratos e todos os pratos estavam cheios de coisas impróprias, como pão com lama, doce com batata podre, pedaços de maçã com tomates deteriorados e geleia misturada com fel e pimenta. Ele espalhou lá na mesa. E falou para os alunos, pode comer. Né? E os meninos ficaram super revoltados. Não queriam comer. E ele ficou bravo, professor, onde já se viu ele fazer isso? E aí ele traz a grande lição, né? Meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também de alimento sadio para a nossa alma. O pão garante energia física, mas a leitura é a fonte de nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações, as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a nossa vida mental e prejudicando a nossa conduta. Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação da nossa saúde do corpo, procuremos também as páginas que cooperam na defesa da harmonia interior, a fim de que nunca fugimos ao correto procedimento. Falou assim para os meninos. Foi passado o tempo, esses meninos foram mudando a sua forma de leitura, né? Depois dessa merenda esquisita, né? E com isso, pouco a pouco, toda a sua conduta foi sendo modificada, né? Então, doutrina espírita é isso, para nos modificar a nossa conduta, para nos manter mais em conexão com o Pai, né? Com a fé raciocinada, né? Sem linguagem alegórica, sem rituais, nos trazendo mais próximo de Deus. Gostaria de finalizar este momento com a mensagem de Dona Ivone, que está na obra Recordações da Mediunidade. Ela traz o seguinte para nós. O Espiritismo é, em qualquer situação, a grande ciência que enaltece e orienta as criaturas na marcha evolutiva para a conquista do reino de Deus. O doce Consolador, que protege e fortalece as almas doloridas, dizendo-lhes sempre que o amor é o supremo bem que redime a humanidade. Muita paz a todos, estejam sempre estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Estejam com Deus.